Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês e hoje venho trazer uma análise completa do segundo maior ativo dentro do universo das criptomoedas. E já de cara assim, como que eu sei que é o segundo maior ativo? Porque se eu digitar aqui no TradingView BTC.D, vai mostrar para mim a dominância do Bitcoin. O que isso quer dizer? Que dentro do mercado, dentro de tudo que está sendo negociado em criptomoedas, Bitcoin possui aqui 60,94%, praticamente 61% de todo o interesse em negociar no mercado está voltado para Bitcoin. Então, se eu digitar aqui ETH.D, vai mostrar para mim a dominância de Ethereum. Vai mostrar aqui que o market cap de Ethereum, dentro de todo o dinheiro envolvido em criptomoedas, é um pouco mais de 10%. Isso faz com que Ethereum ainda seja o segundo maior ativo dentro do universo de criptomoedas, mas Bitcoin hoje em dia está sendo muito mais negociado. E essa é uma informação importante, porque olha só como que Ethereum já perdeu a sua dominância. E como que a gente entende isso? O interesse está mais voltado para Bitcoin, outras altcoins também estão sendo negociadas e Ethereum vai caindo naturalmente aqui, faz parte de um processo natural dentro de aqui de fundamentos de Ethereum e pela própria maturidade, maturação aqui da moeda. Isso é totalmente normal. Então, Ethereum, 10% de todo o mercado. Essa já é uma informação muito relevante para quando a gente entrar aqui na nossa análise de Ethereum, a gente trazer essa informação para cá, para dentro do gráfico da própria Ethereum. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise. A nossa análise é análise técnica baseada nos fractais da tendência. O que isso quer dizer? Que eu vou desconstruir aqui o mensal e encontrar a movimentação de preço atual para ver aqui o rastreio das maiores probabilidades. E Ethereum, a gente já vê de cara aqui, ó, que a tendência de baixa anterior, ela teve aqui uma lateralização, né? Fez um fundo ascendente aqui, rompeu um topo anterior sem continuação, veio aqui fazer um fundo ascendente distante do anterior, e isso trouxe o ativo para um patamar aqui, ó, muito próximo do seu topo histórico. Então já é uma informação que é relevante, é característica aqui de Ethereum. Bitcoin já rompeu o topo histórico, Ethereum ainda não. Então olha só, marcando aqui o topo histórico de Ethereum, olha só como que o preço chegou aqui um patamar ainda distante, não foi o suficiente para poder chegar muito próximo, para levantar muito interesse. E a gente vê que isso aqui tem a ver com aquilo que a gente rastreou lá dentro da dominância de Ethereum. Então, é um ativo que aos poucos está, quem está negociando Ethereum está perdendo o interesse. Bom, trazendo essa ideia para cá, o que a gente vê? Nessa tendência de alta aqui de Ethereum, ó, que aconteceu, o preço ele fez um topo aqui, fez um fundo ascendente, porém um fundo ascendente muito próximo do fundo anterior. E a gente olha aqui no mensal, ó, que ele rompeu o fundo anterior, desculpa, o topo anterior, sem continuação. Rompeu sem continuação e veio muito próximo do fundo anterior novamente. Lateralização macro. Essa é uma informação que a gente tem que trazer por toda a nossa análise. Ethereum lateralizando aqui dentro do fractal maior, que é o macro. Vamos entender essa estrutura aqui, ó, para a gente poder trazer os pontos mais relevantes dentro aqui do nosso semanal. Então, sabendo disso, a gente vê aqui o fundo do mensal com a tendência de alta, a gente vê aqui com a tendência de alta do semanal, a nossa tendência de alta do semanal. E agora a gente vê aqui a tendência de baixa no semanal. Olhando aqui, ó, nem é tendência de baixa, é uma pernada única para baixo.
um olhar mais minucioso, já mostrou aqui para mim que não é uma tendência de baixa, porque esse é o candle que fez o topo. Então eu não posso considerar isso como fundo e depois vir trazer assim, ó. Então, rapidamente já olhei esse movimento. Então, uma pernada única para baixo, que faz com que essa pernada aqui do semanal mostre que os ursos estão muito interessados em negociar essa queda de Ethereum aqui. Então, qual que é a maior probabilidade já dentro aqui do semanal? Que o preço venha aqui na região das médias e faça aqui a pernada, a, a próxima pernada de impulso de baixa. E pode ser que a gente veja esse ponto aqui como o topo do mensal. Por quê? Temos que ver aqui, ó, a tendência de baixa do semanal. Mas enquanto isso não acontece, vamos marcar aqui esse ponto aqui do gráfico. O que me chama a atenção? Ó, temos um rompimento aqui de uma máxima aqui do semanal. Então será que temos aqui um fundo no semanal? Então a gente precisa entrar aqui no diário para entender se temos um fundo aqui no diário. E para ter um fundo no diário precisamos ver aqui uma tendência de alta. Olha só, já desconstruímos o mensal, o semanal, estamos aqui no diário, procurando aqui uma tendência de alta no diário. Então, olha só que interessante, mesmo Ethereum perdendo aqui o seu interesse, né, em negociar, as pessoas perdendo interesse em negociar Ethereum, e a gente vê lá a dominância de Ethereum caindo, a movimentação de Ethereum é muito parecida com o Bitcoin, né, porque se trata de um mercado muito específico de criptomoedas. Então, as pessoas aqui, elas têm um jeito de negociar dentro desse mercado que é muito rastreável dentro da análise técnica. Então, mesmo movimentação lateral que a gente vê aqui no diário, é a mesma que a gente viu no Bitcoin. Eu fiz uma análise de Bitcoin que mostrei para vocês, ó. Estamos lateral no Bitcoin e também estamos lateral aqui em Ethereum. Será que alguém consegue ver aqui uma tendência de alta aqui em Ethereum? Não consigo ver, ó. Vamos abrir um pouco mais o gráfico aqui, ó. Então, marcando essa extremidade aqui, ó, importante dentro do diário, a gente nota que o preço chegou muito próximo aqui, não conseguiu romper, fez uma resistência, e depois o mesmo candle chegou muito próximo aqui de um fundo anterior, um possível fundo anterior. Então, está marcado aqui o range do diário, com rompimento aqui da máxima do candle do semanal. Então a gente precisa ver aqui no diário uma tendência de alta. E onde está essa tendência aqui? Olha como que essa lateralização aqui, ela, olhando aqui na análise, ela fica muito duvidosa, né? Onde que estão aqui as extremidades? Eu vou até, ó, onde estão as extremidades? Está muito lateral. Mas precisamos ver aqui uma tendência nítida. Não estamos vendo até agora, no momento, e está bem complexo essa movimentação aqui, né? Quem sabe entrar aqui nos tempos menores, a gente consegue enxergar um pouco mais. Mas dentro desse range aqui do diário, o preço continua aqui na lateralização, que é uma lateralização macro que vem lá do mensal, e a gente vê essa energia micro também fluindo aqui dentro de um range lateral. E o preço, se a gente for olhar aqui a média, ó, as médias, o preço invadiu as médias, está tentando aqui romper essas médias, mas com muita dificuldade. Então, nem touro nem urso estão vencendo aqui. Está bem empatado. Aqui no diário, a gente vê nitidamente que o preço está empatado. Vamos entrar aqui no 4 horas, porque provavelmente a gente já consiga ver aqui as negociações, as tendências acontecendo com uma melhor construção. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que quando a gente desconstrói o diário e passa aqui para o 4 horas, a lateralização está muito evidente. Tendências aqui, ó, que não continuam, tendência de baixa que de repente explode para cima e
rompe um fundo anterior e já vem para cima de novo, uma tendência, olha só essa tendência como foi muito fraca, essa tendência fraca. A tríade fez trading nesse trecho aqui, ó, e nesse também. Fizemos short aqui, porque é o movimento mais característico, né? O movimento mais claro para poder fazer um trade aqui seria o movimento para baixo. Porque se touros não conseguem continuar para cima, é mais fácil a gente entrar no desgaste da força que está naquele momento. Então, touros desgastados, entramos e fizemos aqui o nosso trading com resultado excelente. Já já mostro para vocês. Mas olha só, aqui no 4 horas, como a tendência aqui ó está muito conturbada por conta da energia, mas é um comportamento normal. Supondo que essa aqui é a tendência de baixo, ó, que fez o nosso topo do diário, e essa aqui é a tendência de alta. Ó, essa tendência aqui, ó, chega nesse ponto, olha só que interessante. Como a gente vê um candle muito grande para cima, rompendo regiões aqui de extremidade, e vem para baixo querendo montar um fundo, um topo. Quando eu vejo isso, eu passo direto. Então posso ver a tendência dessa forma. Ó. Ver esse pivô de alta aqui, ó, que é uma tendência, formando o fundo do diário. E agora chegou muito próximo, ó. O preço chegou muito próximo da extremidade aqui do diário e muito próximo aqui da extremidade inferior, muito próximo da extremidade superior, muito próximo da extremidade inferior. E eu realmente estava aguardando aqui, ó, que o preço viesse para baixo, mas touros não deixaram. Touros seguraram o movimento, já levaram novamente próximo ali do topo anterior e já estão aqui fazendo uma correção para quem sabe colocarem aqui um fundo ascendente já distante do anterior, na região das médias, para as médias poderem atuar aqui como elas gostam, né? Vamos dizer que as médias estão aguardando essa movimentação aqui para montar um fundo ascendente aqui, montando esse fundo ascendente, ó, para poder sair dessa região. Isso é o mais importante, porque é uma região lateral, onde essa energia lateral aqui está há muito tempo já fazendo com que o preço fique lateral completamente. Vamos passar aqui para o diário, ó. Aí vocês vão ver até o trading que a tríade realizou. Vou passar por 1 hora, na verdade. Olha só. Esse aqui foi o último trade, ó. A gente entrou aqui no desgaste da força. Olha aqui essa tendência. Chegou num nível aqui, ó, muito próximo aqui do topo anterior. Criou uma resistência. E a gente fez aqui a nossa entrada short. E a gente nem imaginava que o preço ia descer tanto. Mas a consequência de ter feito um rastreio correto da força que estava exercendo aqui foi o resultado de 951%, uma operação que trouxe um lucro rápido. Olha só como é que o preço desceu e a gente saiu exatamente no desgaste da força que estava acontecendo naquele momento. Então, olha só que trade limpinho. E aqui, nesse último trade, foi muito parecido. Aqui os touros atropelaram todo o movimento aqui, ó, de uma vez, tentaram montar alguma coisa e, na esperança aqui de uma correção, a gente entrou novamente num short e o resultado foi excelente também, 741%. Saímos exatamente no final do movimento. Depois ele continuou, a gente não precisou entrar de novo, porque a gente já pegou a nossa fatia do mercado aqui num trade excelente. Não precisamos entrar novamente e aguardamos aqui construções. Pode ser que aqui tenhamos feito long, e são tantas operações que na verdade eu nem sei exatamente. E a gente trabalha dessa forma mesmo. Inclusive, olhando aqui no gráfico, eu encontrei aqui num momento anterior a esse, um outro trade que a Tríade fez, exatamente no mesmo tipo de construção. Ó.
Aqui foi 3.052%. Que trade maravilhoso. Olha só, ursos já vinham demandando muita energia aqui no preço, touros totalmente falhos em construir tendência de alta aqui. Olha só que tendência mais torta. Uma tendência totalmente torta, tentando construção. Rompeu o topo anterior sem continuação. Entramos aqui num trade excelente. Então, como uma força que estavam tentando exercer aqui uma certa dominância, que era a força compradora aqui dos touros, a gente viu aqui que ursos pegaram, dominaram, e a gente saiu exatamente no ponto limite. Olha só, 3.052%, mesmo tipo de trade, mesmo tipo de racional. Então o mercado, a gente consegue ler o mercado com uma certa tranquilidade, por experiência, através do tipo de análise que a gente usa. Análise técnica baseada nos fractais da tendência. Então isso é o que embasa nossas análises. Nós não precisamos aqui de notícia, né? Não precisamos de Fibonacci para calcular nada, né? Não precisamos de indicadores, apenas aqui as médias, uma leitura de volume. Então isso faz com que a gente seja muito independente. Podemos ler qualquer gráfico aqui com muita naturalidade. E olha só que interessante aqui numa hora. Depois, vamos voltar aqui para nossa análise de Ethereum, né? Depois de ursos imprimirem essa força toda para baixo, porque touros estavam aqui tentando construir uma tendência de alta, agora a gente vê já uma diferença na intenção em negociar. Olha só como é que touros aqui estão muito mais intencionados. Olha o jeito aqui dessa tendência, ó, como é que ela já se distancia dos eventos. Já se distancia dos eventos, chegou aqui próximo aqui desse topo anterior aqui, que foi justamente o trade que a tríade fez, e agora pode ser que venha para uma correção aqui natural, para construir aqui tendência de baixa aqui numa hora e depois continuar de novo. Então a gente precisa guardar esse movimento aqui. Aqui touros mostraram bastante energia em querer pegar esse movimento. Isso aqui está muito claro. Esse é o tipo de tendência que a gente gosta de avaliar. Não entramos aqui, né, nessa tendência, poderíamos ter entrado aqui, porque hoje a gente já saiu do short, mas final de semana chegando, a gente fica com a família, a gente não precisa ficar com a cara direto no gráfico. Então vamos aguardar aqui para entender do que se trata essa movimentação. Não podemos esquecer que o mensal está numa lateralização macro, que o preço chegou aqui próximo de um fundo anterior. Isso aqui está muito propício para que o preço venha mais para baixo. Aqui não temos nenhum indício aqui que touros, olhando pelo mensal, que touros estão dominando aqui, né, esse fundo, que estão criando um novo fundo aqui. Olhando novamente no semanal, olha só a construção aqui do mensal. Chegou muito próximo novamente, não temos fundo, preço abaixo aqui das médias. Diário precisa construir tendência de alta, não estamos vendo, fraqueza aqui na construção, macro ainda. 4 horas. O preço tentando aqui, ó, curar de uma tentativa aqui de dominância dos ursos. Touros muito valentes podem usar aqui as médias como fundo do 4 horas para tentar. Então tudo aqui envolve esse trecho do gráfico aqui, esse trecho totalmente lateral. Agora, para saber se o preço vai sair daqui, só precisamos acompanhar mesmo. Temos que acompanhar a tendência. Não tem bola de cristal que vai adivinhar. No fundo, nem eu, nem ninguém sabe o que vai acontecer, mas a gente precisa coletar essas informações importantes para entender do que se trata essa tendência, como que ela está sendo construída. Que até o momento, touros pegaram aqui um movimento muito importante. Essa força que os ursos imprimiram foi anulada pelo que os touros fizeram até o momento. Então, há uma grande probabilidade de um fundo ascendente para que touros venham uma tentativa de saída dessa região. Então é isso aí, galera. Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Peçam lá no grupo do Telegram para que a gente traga novas análises para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.